Fala galera, beleza? Vamos continuar então aqui com o nosso curso. Hoje a gente vai falar algumas coisinhas aqui interessantes. Primeiro a gente vai criar o nosso usuário para a gente administrar esse ambiente. Esse ambiente a gente não vai ficar fazendo a administração dele através do usuário do SA, certo? Então a gente vai ter um usuário próprio para isso. Outra coisa, iremos criar uma procedure para a gente ver como está o nosso ambiente, se a saúde dele está boa, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Depois a gente vai criar um backup, vou mostrar para vocês como que a gente faz um backup de uma base e depois colocar um ambiente para ser backupeado. Vamos criar uma rotina de backup, tá? Então vamos lá. Como vocês podem ver aí já na tela, eu tenho essa parte aqui do meu script, né? Eu já falei para vocês que aqui no ambiente a gente consegue fazer muita coisa na parte gráfica, né? Botão direito, criar um login e tal. Mas aqui eu vou mostrar em linha de comando. Basicamente é a mesma coisa que podemos fazer via script ou via tela, tá? Então esse script aqui ele vai criar um usuário chamado JMCTech, né? Ele vai criar esse login, vai definir a database como master, a database dele default como a master, vai tirar a expiração de senha, a questão de política ali, e depois a gente vai adicionar a rule de sysadmin nele. Para quê? Para que ele possa ser um usuário administrador desse ambiente. A senha que a gente vai setar, a gente vai colocar o mesmo nome do usuário, tá? Então, vamos conectar aqui no ambiente. E olha o que aconteceu, ele já executou o comando, gente. Então eu posso até testar aqui para ver, eu vou desconectar, conectar novamente, e eu vou pegar aqui, ó, JMCTech e colocar a senha dele. Colocar para adicionar, adicionar aqui para relembrar, né? E beleza, gente, já tô com o usuário aqui, ó, JMCTech, tá tudo certinho. Agora, a partir de agora, a gente vai usar só esse usuário para fazer a gerência do ambiente, tá? Então, vamos para a parte de criar a procedure. Ah, Johnny, o que é uma procedure? É um procedimento que a gente deixa armazenado, tá, lá no ambiente, e a gente pode executar ele quando a gente quiser. O link desse site aqui eu vou deixar na descrição do vídeo e já vou falar um pouquinho mais. Mas basicamente é uma história de procedure de um cara que disponibilizou esse site pra gente, esse Brent Ozar, não sei se a pronúncia é essa, mas esse cara criou essa procedure que faz várias checagens no ambiente. Então, como vocês podem ver, eu fui lá no site, né? Aqui é um GitHub, a gente pega, copiando através desse botão aqui, a gente copia a procedure e vamos executar ela. Então, new query, vocês podem ver aqui embaixo, ó, o servidor que a gente está executando essa query, o usuário que está executando e onde que ela vai ser executada, certo? Então, agora eu copio todo aquele comando, colo aquele comando que eu copiei aqui, ó, desde o começo, vamos levar aqui para cima, ó, tá toda a procedure aqui, certo? Então, vou executar ela vai demorar um tempinho aqui para executar, executou. Agora, onde que foi essa procedure? Lembra que eu falei que ela iria executar na master? Então, vamos ver, ó. Databases. Ah, Johnny, eu não estou achando a master aqui. Por quê? Porque a database master é uma database que ela é criada na hora da instalação. Então ela é uma database de sistema. Ela tem várias coisas lá que ela é armazenada dentro dela, né? E uma delas é essas procedures, né? Então onde que eu vejo? Então venho nessa parte aqui, história de procedure, e olha aqui a minha SP Blitz, certo? Então quando eu rodei esse comando, eu obtive essa nova SP aqui. Tá, Johnny, beleza, bacana. Como que eu faço isso aí funcionar? Então eu pego aqui esse comandinho, copio ele, abro nessa nova query, posso apagar esse comando, vou jogar aqui. Então aqui o que eu vou fazer, gente? Eu vou chamar aquela procedure, certo? Ela vai demorar um pouquinho porque ela faz uma checagem geral de como que está o ambiente e vai fazer o quê? Vai te mostrar o que você pode melhorar no ambiente. Ah, o ambiente está sem backup, o ambiente não está muito saudável porque ele está reiniciando, nas últimas 24 horas ele reiniciou, há umas configurações que você pode melhorar aqui, umas configurações que você pode melhorar ali, ele vai te passando uma geral do seu ambiente. Conforme ele vai passando, o que você pode analisar e fazer? Ver o que se adequa, o que faz sentido para você das recomendações que ele passou e você vai ajustando. Ah, Johnny, meu ambiente está sem backup na base tal. Beleza? É importante fazer? Eu entendo que sim. Mas de repente, por algum motivo, é uma base de teste que não faz sentido você ficar perdendo tempo de rodar um backup. Não, Johnny, não faz sentido. Então, desconsidera, entendeu? Então, beleza, galera. Ó, terminou de rodar aqui. Vamos dar uma olhada no que ele trouxe aqui. Ó. Parece que ele encontrou algumas coisinhas bacanas aqui. E ele filtra, gente, por prioridade, ou seja, o que você tem que atacar primeiro? Quais são, segundo essa análise que ele faz, quais são os pontos que você deve atacar primeiro? Então, como é por prioridade, a prioridade 0 aqui, na verdade, é só uma, meio que se fosse um marketing aqui da SP que foi desenvolvida, né? Aqui ele mostra o site no qual a gente acessou e pegou essa procedure, e a partir daqui da segunda linha, ele já começa a falar, ó, esses carinhas aqui, eles foram
considerado como prioridade 1, ou seja, a gente precisa verificar isso aqui primeiro. Daqui para lá ele já começa, ó, prioridade 10, 50, 100, depois é algumas coisas que é necessário a gente analisar, porém não se faz assim, né? Não tem que ter tanta prioridade. Então vamos ver esse item 2 aqui. Pô, backup, aí ele está falando, ó, não tem backup sendo performado no ambiente recentemente. Então vamos dar uma olhada. Qual que é a base? Adventure Works, certo? E aqui ele até dá um site para a gente verificar o que, que a gente pode fazer quando acontece isso. Então você pega e pode pesquisar lá no próprio site para entender. Aí ele fala, não tem backup, então você tem que fazer backup, blá blá blá. Né? Ele vai te dar ali uma solução. Então beleza, basicamente, gente, o que, que ele está falando aqui? Ó, não tem backup nesse ambiente. Vamos fazer um teste então. Eu vou rodar um backup manualmente nesse ambiente e aí a gente vai ver se esse alerta para de sair. Então vamos pegar aqui, ó, na nossa database, ó, vamos pegar essa linha 3 aqui, ó. Não tem backup no db underline jmctech. Então vou achar essa database, db underline jmctech, e vou pedir para ele me fazer um backupzinho. Eu não vou me preocupar com o caminho, tá? Ele vai jogar num caminho default ali. Basicamente vou dar um OK aqui, ele vai executar. Executou essa basezinha, aquela base de teste que a gente criou nas aulas anteriores, foi super rápido. Então vamos ver. Essa linha aqui é para sumir. Então a reclamação dele de não ter backup na database db underline jmctech é para sair dali, certo? Vamos aguardar aqui um pouquinho e vamos ver como que vai trazer o resultado. Se ela vai voltar a aparecer ou se ela vai ser desconsiderada, né? Após a gente ver isso, a gente já concluiu as 3 etapas iniciais, a gente vai para a 4ª, né? Primeira etapa, criamos um usuário administrativo. Segunda etapa, criamos uma procedure, certo? Rodamos essa procedure e verificamos as recomendações dela. Terceira etapa, rodamos um backup manual no ambiente. E a 4ª etapa agora vai ser o quê? Vai ser criar uma rotina para a gente não precisar ficar rodando esses backups manuais, certo? Gente, olha aqui, a terceira linha já não é mais ocupada pela recomendação de backup na db underline jmctech. Por quê? Porque a gente corrigiu o problema, certo? Então, assim, isso aqui é só um exemplo de como você pode fazer uma análise no seu ambiente para ir melhorando o que ele tem para ser melhorado, tá bom? Então, vamos agora fazer o seguinte, vamos para a última etapa da aula, que é o quê? Criar uma rotina de backup para que esse ambiente ele venha a ter backup, certo? Por quê? O seu banco de dados provavelmente vai ser um dos ativos mais importantes da sua empresa. O banco de dados ele contém informações muito importantes e muitas das vezes essenciais para a saúde da sua empresa. Já teve casos de empresas que perdeu o banco e deixou de existir devido a não ter um backup para ser restaurado. Então, a gente não deve ter um banco sem backup, certo? Ah, Johnny, mas o que eu configuro de backup? Backup full, um backup de log, um backup diferencial, de quanto em quanto tempo eu rodo esse backup? Tudo isso é questão da gente analisar com o negócio da empresa. Tem empresa que não pode perder 1 minuto de dados. Tem empresa que não pode perder 1 hora de dados. Mas tem empresa que não tem muito problema em perder 1 hora, 2 horas. Então, é muito importante você entender o negócio da empresa, entender a necessidade de recuperação, né, o ponto de recuperação em caso de falha, e configurar esse backup de acordo com essa necessidade da empresa, tá? Não é o caso agora, mais para frente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a princípio a gente vai fazer uma configuração. Primeiro, o que eu quero fazer? Eu vou acessar lá o ambiente e vou criar uma pasta específica para a gente armazenar esse backup. Então, já estou com o ambiente logado aqui, esse é nosso servidor. Lá no disco E, eu vou criar uma pastinha chamada backup, certo? Esse backup, a gente vai armazenar todos os dados nela. Então, no disco E do servidor, pastinha backup, certo? Agora sim, voltando aqui para o nosso SQL Studio aqui, Management, eu posso vir aqui em Management, em planos de manutenção, não temos nenhum, vamos criar o nosso primeiro, certo? Vamos dar um nome para ele, eu vou dar um nome de backup mesmo, gente. Backup vai ser o nosso plano de manutenção, certo? Aqui a gente pode dar uma descrição, backup de todas as bases. Aqui você coloca a descrição que você quiser, certo? O agendamento dele, quanto tempo ele vai ser executado. Nesse caso, gente, eu vou dar um nome para ele como backup full. Ele vai ocorrer recorrentemente, uma vez por dia. E que horas, gente? Vamos determinar aqui que ele vai ocorrer todo dia às 21 horas, certo? Então, 21 horas a partir de hoje, às 21 horas. Então, ocorre todo dia
a partir na hora 21, né? E será startado hoje. Então, a parte de agendamento, ok. E agora a gente pode, deixa eu ver como que a gente pode renomear esse subplano aqui. Então, backup full, certo? Backup de todas as bases. E ele vai startar o horário que a gente definiu e quem vai executar ele? O próprio agente, o usuário e senha do agente do SQL Server Agente, certo? Demos ok. Então, assim, já demos o nome, já demos uma descrição e já colocamos um agendamento. O que ele vai fazer? Então, vamos lá agora para exatamente o que ele vai fazer. O que esse plano de manutenção vai fazer? Ele vai fazer o backup. Então, eu venho aqui em Tools, nessa abinha aqui do lado, e vou localizar essa task aqui, ó, Backup Database Task. Eu seleciono ela, arrasto ela para cá e solto ela. Depois que eu faço isso, gente, eu posso vir aqui em editar, certo? Botãozinho direito, edito ela, e agora a gente vai entender algumas coisinhas aqui, ó. Ele vai se conectar com a conexão local mesmo, certo? Ele vai fazer um backup do tipo full, ou seja, o banco todo. Depois eu posso falar mais um pouquinho sobre os tipos de backup, tá? Existe um backup full, um backup de log, um backup diferencial, mas assim, no caso aqui a gente está configurando backup full, ou seja, a base toda vai ser backupada. Ah, tá, Johnny, mas beleza, quais bases serão backupadas? Todas as bases. Eu poderia escolher uma ou outra, né, diferente, né, para executar em um horário, criar uma rotina para executar outra, mas aqui no caso a gente vai selecionar todas. E para onde que vai ser, Johnny? Backup vai ser feito para disco, tá? Então aqui ele a gente poderia configurar para fita ou para uma URL, né? Um caminho, uma nuvem, né? Então teria outras opções. Beleza, Johnny, mas para onde que você vai jogar esse cara? Ó, vamos salvar um caminho. A gente vai, ele já pegou um caminho padrão aqui, mas a gente vai jogar ele lá para aquela pastinha que eu acabei de criar. Então é a pastinha e backup, certo? Acabei de criar essa pasta lá e a extensão que ela vai salvar, .back. Então, cria nesse diretório, .back. E ele cria, a gente poderia pedir para ele criar um backup, um subdiretório para cada database, mas não é o caso, certo? Vamos ver o que a gente tem aqui de opções, ele vai usar as configurações default, aqui a gente pode seguir dessa forma. Tudo bem, gente? Feito a rotina de backup. Só que você já parou para pensar que se a gente só deixar dessa forma, o ambiente sendo feito backup um dia após o outro, vai chegar uma hora que vai faltar espaço. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tarefa para limpar os arquivos antigos, ou seja, eu quero manter ali, sei lá, 3 dias no máximo de backup no meu ambiente. Então a gente pode vir aqui novamente em Toolbox e pegar uma tarefazinha aqui de limpeza, de manutenção de limpeza, certo? E aí a gente faz o seguinte, quando essa daqui executar, ela vai vir aqui, ó, e vai ligar com essa. Ou seja, ela executa o backup e em seguida roda de manutenção, limpeza ali, né? Vamos dar um botão direito na tarefa aqui de manutenção, vamos dar uma olhada. O que ele vai fazer, gente? Ele vai conectar no servidor com o usuário local mesmo, né? Daria para a gente fazer num outro servidor, mas não é o que a gente está fazendo aqui, é nesse mesmo servidor. A gente vai deletar os arquivos do tipo backup, tá? Beleza, vai ser do tipo backup, mas da onde, né? Aí aqui o que eu faço, gente? Eu pego e mostro para ele onde que ele vai buscar. Ou seja, lá no disco E, na pasta backup, tudo que tiver na pasta backup do disco E, você vai apagar, se for arquivos de backup, mas apenas dos últimos 3 dias. Então eu troco para 3, coloco para dias, e aí eu falo para ele, ó, tá aqui. Ah, Johnny, mas ainda não aparece o OK aqui para eu dar, por quê? Porque eu preciso passar o tipo de extensão que ele vai apagar. No caso, o backup ele é do tipo back. Então eu passo aqui como tudo que for backup, tudo que for back, que estiver na pasta backup, e tiver mais de 3 dias, ele vai lá e limpa. Então desta forma, a gente mantém somente os últimos 3 dias de backup. Tá feito, tá configurado, então vamos só dar uma revisada. O nome do plano de manutenção, uma descrição, o agendamento, a tarefa de backup e a tarefa de limpeza, certo? Feito isso, a gente não pode esquecer de salvar aqui. Tá vendo que aqui tem uma estrelinha aqui nessa parte aqui, que tá falando que aqui ainda não tá salvo. Então na hora que eu clico aqui, a estrelinha some, o plano de backup tá feito, posso fechar, deixa eu fechar esse carinha aqui também, não vou salvar ele, e vamos ver onde que criou, como que ficou, né? Então, gente, ó, a gente aqui, manutenção, plano de manutenção, a gente não tinha nada, agora a gente tem o nosso jobzinho aqui de nosso plano de manutenção chamado backup. Lembra que a gente fez 2 atividades, 2 jobs ali para ele, um de backup e um de limpeza? Então, quando a gente criou ali aquele subplano, ele foi lá e criou os jobzinhos. Onde está esses jobs, Johnny? Aqui em SQL Server, jobs, olha o que ele fez.
ele criou aqui a tarefa, na verdade foi 2 tarefas dentro de um subplano. Então ele criou o plano, o subplano ele criou um job, ou seja, ele vai lá, vai fazer o backup e vai fazer a tarefa de limpeza no mesmo job, certo, gente? Então, ó, até para a gente ver os detalhes aqui, a gente pode vir em propriedade, e aí ele vai passar mais alguns detalhes. Ó, ele vai rodar esse cara, a gente poderia vir aqui, entender um pouquinho melhor, tal. Dá pra gente brincar aqui um pouquinho. Ó, ele vai passar uns detalhes, a gente pode ver em Advanced, mas assim, para a gente ver realmente todos os detalhes, a gente pode ir lá em editar o plano de backup. Mas basicamente é isso, gente. Então aqui, ó, a gente pode ver também que ele ainda não executou, não teve nenhuma execução, certo? Por quê? Vai executar a partir das 21 horas. E é isso. Então, basicamente a gente fez então o que a gente tinha aqui. Criamos o nosso usuário, criamos a procedure a gente executou, viu que ela estava pedindo para fazer nenhum dos itens lá, era um backup, a gente fez esse backup manualmente, depois a gente executou novamente para ver se ela continuava reclamando a falta daquele backup, não continuou, ou seja, a gente corrigiu aquele problema, e depois a gente criou uma rotina de backup. Então é isso, pessoal. Por hoje, era isso que eu queria mostrar. Na próxima aula a gente vai continuar aí o curso, certo? Obrigado, até aqui. Tchau, tchau.